As novas descobertas aqui na Igreja do Santo Sepulcro aconteceram durante uma recente restauração ao redor do túmulo de Jesus. Ele foi selado e enterrado e, durante séculos, ninguém teve permissão para olhar embaixo dele. Mas agora, pela primeira vez na história moderna, cientistas conseguiram penetrar as camadas sob o túmulo que se acredita pertencer a Jesus Cristo. E o que eles descobriram não é apenas chocante, é profundamente perturbador. Escondido sob o solo sagrado da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, pesquisadores revelaram algo que nunca deveria ter sido visto. Algo que pode desafiar tudo o que pensávamos saber sobre história, fé e o mundo antigo. Durante séculos, este local foi considerado um dos lugares mais sagrados da Terra, acreditando-se que marcava o local exato onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Mas sob a pedra, sob séculos de adoração e silêncio, algo aguardava. À medida que os arqueólogos removiam cuidadosamente camadas intocadas por gerações, a atmosfera supostamente mudou. O que eles encontraram não era apenas antigo, era inesperado e levantou mais perguntas do que respostas. Seriam essas evidências ocultas de um capítulo esquecido da história ou algo muito mais misterioso deliberadamente escondido? Então, antes de revelarmos completamente o que os cientistas acabaram de descobrir, curta e inscreva-se, porque o que você está prestes a ver nunca deveria ter sido revelado. Desvendando o sagrado, a descoberta impressionante sob o túmulo de Jesus. Quando os cientistas e conservacionistas abriram o túmulo que se acredita ser o de Jesus Cristo, ninguém sabia exatamente o que encontrariam. Este local sagrado, situado dentro da Igreja do Santo Sepulcro, na cidade velha de Jerusalém, permaneceu oculto sob camadas de mármore durante séculos. Durante muito tempo acreditou-se que o leito funerário de calcário, onde o corpo de Jesus foi colocado após a crucificação, havia se perdido com o tempo, devido a danos e séculos de reconstrução. Mas tudo isso mudou na noite de 26 de outubro. Enquanto especialistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas removiam cuidadosamente o revestimento de mármore que cobria o local, desde pelo menos 1555, a inspeção inicial revelou apenas material de enchimento. Parecia que os segredos do passado estavam enterrados fundo demais. Mesmo assim, eles não desistiram. Trabalhando sem parar por 60 horas seguidas, sua perseverança foi recompensada. Sob o aterro descobriram outra laje, esta com uma cruz tênue gravada. Então chegou o momento que lhes causou arrepios. Pouco antes do túmulo ser selado novamente, em 28 de outubro, a equipe descobriu o que muitos pensavam estar perdido para sempre. O leito funerário original de calcário ainda intacto, ainda presente apesar de séculos de conflito, destruição e ação do tempo. O que jazia sob o túmulo de Jesus não era apenas pedra, era história viva, pulsante. Estou absolutamente maravilhado. Meus joelhos estão tremendo um pouco porque eu não esperava por isso, disse Frederick Hibbert, arqueólogo, residente da National Geographic, enquanto contemplava o leito funerário exposto. Durante décadas, os estudiosos questionaram se o túmulo havia permanecido em seu local original após tanta destruição e reconstrução. Mas agora, eles tinham algo mais do que tradição, algo concreto. Não podemos afirmar com 100% de certeza, admitiu Hibbert. Mas parece ser uma prova visível de que a localização do túmulo não mudou com o tempo. As surpresas não pararam por aí. Dentro da edícula, o santuário do século XIX, que circunda o túmulo, os pesquisadores confirmaram que as antigas paredes de calcário da caverna ainda estavam de pé, escondidas sob camadas de história. Uma janela foi cuidadosamente aberta na parede interna sul do santuário, revelando parte da superfície rochosa original. Esta é a rocha sagrada que tem sido venerada durante séculos, mas que só agora pode ser vista de fato, disse a professora Antônia Moropoulou, supervisora científica-chefe responsável pela restauração. Pela primeira vez em gerações, as pessoas puderam contemplar a própria pedra que se acreditava ter abrigado o corpo de Cristo. Mas e se seu verdadeiro local de descanso fosse outro? Continue assistindo para descobrir.
Um túmulo escondido à vista de todos. Seria este realmente o túmulo de Jesus Cristo? Embora a ciência não possa confirmar com absoluta certeza que o túmulo descoberto seja o local exato do sepultamento de Jesus de Nazaré, existem indícios tanto na arqueologia quanto na história que sugerem que possa ser. A história remonta aos evangelhos canônicos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, escritos décadas após a crucificação. Esses textos contam uma história semelhante. Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha pertencente a um seguidor rico chamado José de Arimateia. Isso coincide com o que os arqueólogos encontraram nos arredores de Jerusalém. Mais de 1000 túmulos escavados na rocha daquela época, construídos com longos nichos entalhados nas paredes para o sepultamento dos corpos. Era exatamente assim que os judeus ricos enterravam seus mortos naquele período, explica a arqueóloga Jody Magnus, bolsista da National Geographic. Embora não prove que o relato do Evangelho seja um fato histórico, sugere que quem escreveu essas histórias conhecia bem os costumes e as tradições funerárias daquela época. Outro detalhe importante, a tradição judaica proibia sepultamentos dentro das muralhas da cidade. Os evangelhos dizem que Jesus foi sepultado fora de Jerusalém, perto do local de sua crucificação, o Gólgota. Mas apenas alguns anos depois a cidade se expandiu, incorporando o Gólgota e o túmulo aos novos limites. Avançando para o ano de 325 d.C., o imperador romano Constantino enviou seus homens a Jerusalém para encontrar o túmulo de Cristo. Eles foram direcionados a um templo romano, construído pelo imperador Adriano, quase 200 anos antes. Algumas fontes históricas sugerem que Adriano a construiu sobre o local sagrado cristão, possivelmente para apagá-lo. Ironicamente, esse ato pode ter preservado o local marcando-o. Será que este é realmente o lugar? É uma questão sem resposta definitiva. Mas as descobertas dos pesquisadores tornam essa possibilidade cada vez mais difícil de ignorar. Segundo Eusébio, bispo de Cesareia e um dos primeiros historiadores da Igreja, o templo romano que se acredita ter sido construído sobre o túmulo de Jesus acabou sendo demolido. Sob as ruínas escavações, revelaram algo notável, um túmulo escavado na rocha. Para torná-lo visível, o topo da caverna foi cortado e uma igreja foi construída ao redor para honrar e preservar o que se acreditava ser o local de sepultamento de Cristo. Essa igreja primitiva, no entanto, não sobreviveria ilesa. Ela foi completamente alterada. Destruída em 1009 pelo Califado Fatímida para ser reconstruída em meados do século XI. Mas essa não foi o fim da história. Escavações realizadas no século XX dentro da Igreja do Santo Sepulcro revelaram os restos do templo romano de Adriano, bem como partes da estrutura original da Igreja de Constantino. Os arqueólogos também descobriram evidências de uma antiga pedreira de calcário e pelo menos mais 6 túmulos escavados na rocha, na área circundante, alguns dos quais ainda são visíveis hoje. Esta descoberta, dizem os especialistas, não é um detalhe insignificante. A presença de outros túmulos do período é uma importante evidência arqueológica, disse Jody Magnus. O que eles mostram é que, na verdade, essa área era um cemitério judaico fora dos muros de Jerusalém na época de Jesus. Isso é importante porque corrobora a descrição do Evangelho de Jesus sendo sepultado fora da cidade, perto do local da crucificação, exatamente como exigia a lei judaica na época. Dan Bahat, ex-arqueólogo da cidade de Jerusalém, comentou sobre a autenticidade do local. Podemos não ter certeza absoluta de que o local da Igreja do Santo Sepulcro seja o local do sepultamento de Jesus, admitiu ele. Mas certamente não temos outro local que possa reivindicar um título tão importante e realmente não temos motivos para rejeitar a autenticidade do local. Recentemente, o leito funerário que havia sido exposto foi selado novamente sob sua cobertura original de mármore. Pode ser que não seja visto novamente por centenas ou até milhares de anos. A conservação arquitetônica que estamos implementando visa a sua preservação permanente, afirmou a professora Antônia Moropoulou. Mas antes que o mármore fosse recolocado,
Os especialistas dedicaram tempo para documentar minuciosamente a superfície da rocha. Martin Biddle, um respeitado arqueólogo, que publicou um importante estudo sobre o túmulo em 1999, acredita que esta documentação é a chave para entender por que este local manteve seu status sagrado por tanto tempo. As superfícies da rocha devem ser examinadas com o máximo cuidado minuciosamente, em busca de vestígios de grafite, Biddle explicou. Ele apontou para outros túmulos próximos, também escavados na rocha, que estão cobertos de cruzes e inscrições, sinais de que as pessoas outrora os consideravam de grande importância. A questão das pichações é absolutamente crucial, enfatizou Biddle. Sabemos que existem pelo menos meia dúzia de outros túmulos escavados na rocha, sob várias partes da igreja. Então, por que o bispo Eusébio identificou este túmulo como o túmulo de Cristo? Ele não diz, e nós não sabemos. Eu, pessoalmente, não acho que Eusébio tenha se enganado. Ele era um estudioso muito competente. Portanto, provavelmente existem evidências, basta procurá-las. Assim, embora possa nunca haver provas absolutas, as pistas deixadas na pedra, na estrutura e na história continuam a apontar numa direção poderosa. Mesmo após a primeira descoberta, outro segredo escondido sob a tumba também foi encontrado. O que será? Fique ligado para descobrir. O jardim escondido sob a tumba. Em 2022, o que começou como uma restauração de rotina sob a Igreja do Santo Sepulcro se transformou em uma das descobertas arqueológicas mais surpreendentes da história recente. A igreja venerada como o local do túmulo de Jesus e um sítio sagrado visitado por milhões de pessoas, anualmente já havia revelado camadas de história. Mas desta vez, quando uma equipe liderada pela professora Francesca Stassola, da Universidade Sapienza de Roma, começou seu trabalho de preservação da antiga estrutura, eles se depararam com algo verdadeiramente surpreendente. Enquanto a equipe escavava cuidadosamente sob o piso da igreja, não encontraram mais mármore ou relíquias quebradas do passado. Em vez disso, descobriram um jardim de 2000 anos, incrivelmente preservado sob camadas de rocha e terra. Não se tratava apenas de um terreno abandonado. Era uma área cultivada com oliveiras, vinhas e flora nativa que teria prosperado na região durante a vida de Jesus. O fato de estar tão preservada só aumentou a beleza da descoberta. O solo havia conservado sementes, caroços de azeitona, sementes de uva e outros materiais vegetais antigos em tão perfeito estado que parecia que o jardim havia sido congelado no tempo, à espera de ser desenterrado. Juntamente com os vestígios físicos, os pesquisadores também encontraram pólen incrustado no solo, minúsculos grãos que oferecem uma forte ligação com a flora do século I. Mas não se tratava de uma mistura aleatória de plantas crescendo espontaneamente. O jardim era organizado em canteiros cuidadosamente delimitados por muros de pedra. Quem criou este espaço o fez com intenção e cuidado. Era mais do que apenas um local para cultivar alimentos. Poderia ter tido um significado cultural ou espiritual. A arquitetura estruturada sugere que poderia ter servido a um propósito além da sobrevivência, como um local de reflexão, oração ou cura. Então, outra descoberta ocorreu, aprofundando ainda mais o mistério do local. Sob o jardim, os arqueólogos descobriram mais túmulos escavados na rocha, gravados diretamente na pedra. Acredita-se que esses túmulos escondidos sob o jardim por séculos estejam entre os mais antigos descobertos na região. A presença deles reforça a ideia de que este lugar era sagrado, muito antes de qualquer mármore ser assentado ou igrejas serem construídas. Cada camada do jardim cultivado às câmaras funerárias transmite uma sensação de reverência e significado histórico. O que começou como um projeto de preservação se transformou em algo muito maior, uma revelação com potencial para transformar nossa compreensão deste local precioso, bem como os fatos históricos por trás do relato bíblico. A descoberta do antigo jardim levanta novas questões sobre história e fé. Este local cultivado estava ligado a práticas funerárias, ou fazia parte de um espaço sagrado maior, talvez usado para oração, rituais ou reflexão. A localização dos túmulos tão perto do jardim e precisamente sob a igreja não é por acaso.
Ela oferece uma visão do contexto cultural e espiritual da época. Por milênios, a Igreja do Santo Sepulcro serviu como um lembrete do local de descanso eterno de Jesus. Mas agora o que se encontra por baixo nos leva a refletir ainda mais profundamente. Este jardim há muito oculto sob camadas de pedra e solidão é mais do que uma simples descoberta arqueológica. É um eco vivo do passado, um momento congelado no tempo, à espera de ser descoberto. Não basta saber o que foi descoberto, é preciso também compreender o seu significado. O traçado do jardim, o cuidado com que foi concebido e a justa posição da vida e da morte testemunham a presença dos indivíduos que ali viveram. Pessoas que não apenas enterraram seus entes queridos nas proximidades, mas também usaram este local com propósito, intenção e devoção. Esta era uma terra que foi trabalhada, cuidada e possivelmente alvo de orações. O jardim nos conecta a essas vidas de uma forma pessoal quase íntima. Há muito tempo acreditamos que este local é sagrado, devido ao túmulo que contém. Mas e se a própria terra, antes das igrejas e do mármore, já fosse sagrada? E se as pessoas que outrora caminharam por aqui experimentaram a mesma santidade que nós experimentamos hoje? A descoberta do jardim faz mais do que simplesmente adicionar mais uma peça ao quebra-cabeça. Ela muda todo o panorama. Ela nos lembra que a história é multifacetada e que sob cada pedra pode haver uma verdade mais profunda. Nos leva a olhar além da superfície e a questionar o que mais se esconde por trás de nossas suposições. Este jardim é mais do que uma relíquia. Ele transmite uma mensagem, um lembrete de que fé e história estão intrinsecamente ligadas e que o passado pode revelar mais do que imaginamos. Será este o próprio jardim mencionado nas Escrituras? Vamos descobrir. Revelando o Jardim de João 19:41. A arqueologia encontra o Evangelho. A descoberta deste antigo jardim sob a Igreja do Santo Sepulcro é mais do que apenas uma descoberta arqueológica de tirar o fôlego. Ela fornece evidências físicas intimamente relacionadas a um momento crucial do relato bíblico. No Evangelho de João 19:41 lemos: Ora, havia um jardim perto do lugar onde ele foi crucificado. Por gerações, estudiosos têm debatido esse texto. Será que João estava falando metaforicamente usando o jardim como um símbolo ou estava descrevendo um lugar real? A nova escavação ajudou a responder a essas perguntas. Este jardim, com suas oliveiras viteiras e outras vegetações, não era uma ideia simbólica. Trata-se do jardim que João descreveu, um local histórico associado à morte e ao sepultamento de Jesus. Essa descoberta é extremamente significativa. Durante anos, Diversos estudiosos questionaram a veracidade literal de trechos do Evangelho. Este jardim não é uma invenção posterior, nem uma fábula simbólica baseada na tradição cristã. É o próprio local onde se diz que o corpo de Jesus foi sepultado, tal como João escreveu. Fora dos muros da cidade, num jardim, os críticos alegavam que o Jardim de João era apenas uma metáfora teológica, representando a vida, a renovação ou o paraíso, e não um local real. Sugeriam que o jardim era uma escolha artística e não um fato histórico. No entanto, as evidências físicas encontradas sob a Igreja do Santo Sepulcro demonstram o contrário. O jardim é real. É um sítio histórico, não apenas palavras nas Escrituras, mas um pedaço concreto da história revelado para nós. Essa descoberta faz mais do que apenas validar o relato de João. Isso demonstra como a arqueologia pode conectar fé e história de maneiras significativas. O solo sob a Igreja do Santo Sepulcro fornece evidências físicas do que o Evangelho narra. Caroços de azeitonas, sementes e pólen foram preservados na terra por anos, fornecendo uma conexão concreta com a narrativa bíblica. Esses dados conferem peso e credibilidade a uma história que vem sendo contada há mais de 2000 anos. O valor do que foi descoberto sob a Igreja vai além do jardim. Também nos ajuda a entender onde Jesus foi crucificado e sepultado.
De acordo com João 19:20, o jardim ficava fora da cidade, o que corresponde perfeitamente ao contexto histórico da morte de Jesus. Os evangelhos enfatizam claramente que Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade. Hebreus 13:12 e João 19:20 mencionam esse local fora das antigas muralhas de Jerusalém. Esse não era um detalhe aleatório. Tinha importância religiosa e legal. A lei judaica exigia que as execuções ocorressem fora da cidade para manter a pureza da santidade de Jerusalém. A descoberta do jardim e dos túmulos, fora dos muros da cidade, confirma diretamente essa descrição bíblica. O jardim está localizado exatamente onde deveria estar fora da cidade, em um cemitério. A Jerusalém antiga era cercada por muralhas que delimitavam o núcleo da cidade. O terreno, além dessas muralhas, era usado para cemitérios. O jardim sob a igreja corresponde perfeitamente a esse traçado histórico. Ainda mais convincente é a natureza dos próprios túmulos. Em Mateus 27:60 e João 19:41, é dito que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Os túmulos encontrados sob o jardim correspondem exatamente a essa descrição. Não são sepulturas simples ou feitas às pressas. Em vez disso, são túmulos escavados na rocha, com entalhes intrincados que refletem rituais funerários da elite. Esse design é consistente com o tipo de túmulo que uma pessoa rica teria providenciado. Esses túmulos correspondem às especificidades de Marcos 15:46, que afirma que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha, conforme descrito nos evangelhos. O requinte artístico desses túmulos é o que se esperaria de um túmulo pertencente a um indivíduo rico da época. Essa conexão entre os túmulos descobertos e a história do Evangelho de José de Arimateia amplia o conjunto de evidências que ligam as descobertas arqueológicas aos relatos bíblicos. Essas descobertas, quando consideradas em conjunto, fornecem evidências sólidas sobre o local da crucificação e do sepultamento de Jesus. As evidências descobertas sob a igreja reforçam a conexão entre os textos religiosos e a realidade física do local. Os túmulos, o jardim e a localização fora das muralhas da cidade correspondem às histórias dos evangelhos, indicando que esses eventos que mudaram o mundo ocorreram ali. Será que as descobertas estão de acordo com o próprio testemunho sagrado da Bíblia? Continue assistindo para descobrir. 6 confirmações bíblicas. A importância dessas descobertas não pode ser subestimada. Vamos analisar 6 confirmações importantes que reforçam a veracidade dos relatos dos evangelhos. A primeira confirmação é a precisão geográfica. O jardim e os túmulos estão situados fora das antigas muralhas da cidade, correspondendo exatamente à descrição em João 19:20, onde Jesus foi crucificado e sepultado fora da cidade. Isso não é uma aproximação, é uma correspondência exata. A segunda confirmação é o design dos túmulos de elite. Os túmulos escavados na rocha refletem práticas funerárias utilizadas por indivíduos ricos, o que coincide com Mateus 27:60. Que nos diz que José de Arimateia, um homem rico, providenciou seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. A terceira confirmação é que os túmulos foram escavados manualmente em rocha sólida, e não em cavernas naturais, exatamente como descrito em Marcos 15:46. Na Jerusalém antiga, túmulos escavados diretamente na rocha simbolizavam riqueza e planejamento cuidadoso, refletindo um alto nível de habilidade artesanal, condizente com alguém de status considerável. A quarta confirmação é o acesso urgente ao local do sepultamento. Os evangelhos relatam que Jesus foi sepultado às pressas, porque o sábado estava se aproximando. Mateus 27:57-60 e Marcos 15:42-47 enfatizam essa urgência. A localização do jardim logo fora das muralhas da cidade teria sido um local ideal, próximo à crucificação e de acesso imediato. Não era apenas um local conveniente, era o local necessário. A quinta confirmação é a flora simbólica. As oliveiras são frequentemente associadas à paz, à bênção
e a presença divina, enquanto as videiras representam aliança e sustento espiritual. Essas plantas estão profundamente enraizadas no tecido teológico e cultural do mundo bíblico. O ramo de oliveira, geralmente associado à paz e à reconciliação, serve como uma poderosa metáfora para a sua ressurreição e a regeneração, temas centrais na história de Jesus. A presença deles neste jardim entrelaça a natureza e as escrituras, ancorando a narrativa bíblica em um ambiente físico e vivo. A sexta, e talvez mais surpreendente, confirmação vem do imperador romano Adriano, em 135 d.C. Numa tentativa de erradicar a crescente fé cristã, Adriano ordenou a construção de um templo romano no local da morte e sepultamento de Jesus. Mas numa reviravolta surpreendente do destino, a construção do templo sepultou o jardim e os túmulos sob camadas de pedra e entulhos, selando-os e protegendo-os de danos futuros. Esse ato de opressão imperial funcionou como uma cápsula do tempo, preservando a terra sagrada por quase 2000 anos. O fato de Adriano ter se sentido compelido a avisar essa área específica diz muito. Os primeiros cristãos claramente a reverenciavam como o verdadeiro local de sepultamento de Jesus, e a tentativa romana de obliterá-la apenas reforça sua importância. Uma descoberta que muda tudo. Essas 6 confirmações: precisão geográfica, projeto de tumbas de elite, tumbas escavadas na rocha, acesso urgente para sepultamento, flora simbólica e preservação histórica constituem um argumento convincente e poderoso. Isso é mais do que arqueologia. A fé encontra os fatos e a história ecoa as escrituras. Os céticos há muito questionam a autenticidade da Bíblia, alegando que grande parte dela é metafórica ou exagerada. Mas esta revelação faz mais do que sussurrar contra essas dúvidas. Ela ruge. O jardim é real. Os túmulos são autênticos. O local da crucificação não é simbólico nem metafísico. É real, oculto sob camadas de tempo e sujeira, e agora foi desenterrado. Estas são confirmações tangíveis que correspondem aos relatos dos evangelhos detalhe por detalhe. O que antes era aceito puramente pela fé, agora tem um fundamento sólido na realidade arqueológica. Os eventos do Novo Testamento não ocorreram em um universo metafórico. Eles aconteceram em nosso mundo em tempo real, em um local real, com pessoas reais. A Igreja do Santo Sepulcro está situada em uma poderosa interseção entre fé e história. O que se encontra por baixo já não está oculto, nem envolto em especulação. É visível, é verificável e é de tirar o fôlego. Ao considerarmos o significado desta revelação, lembramos que algumas verdades são preservadas não apenas pela crença, mas também pelo testemunho silencioso da pedra do solo e do tempo. Essa descoberta é um testemunho histórico de uma história em que bilhões de pessoas acreditaram por milênios. Uma história que ainda ressoa e, graças a essa descoberta, ressoa mais forte do que nunca. Então a palavra está com vocês. O que vocês acham das descobertas sob o túmulo de Jesus? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.